Ei, Psyu, você aí, macho de certo, chega mais, cola aqui, vamos bater um papo reto. Olá pessoal, meu nome é Jarbas Ângelo, sou psicólogo e hoje eu vou falar sobre travestilidade à luz do modelo de seleção pelas consequências de B.F. Skinner. E o que é isso, né? Me explica, POC. Então vamos lá. Na psicologia existem diversas perspectivas teóricas. Essas perspectivas são lentes ao qual a gente observa os fenômenos. E a análise do comportamento é uma dessas perspectivas. E hoje eu vou falar sobre como a análise do comportamento observa e compreende esse fenômeno da travestilidade. E aí, tá curioso de saber? Então continua assistindo. A primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é: esse não é o meu local de fala. Eu sou um homem branco, cisgênero, mas que eu gostaria que minha voz se tornasse holofote para essas minorias, né? Minorias essas que são silenciadas, minorias essas que são exterminadas, né? Todo dia é uma notícia diferente de uma pessoa trans, uma travesti que é assassinada no nosso país. Então a interrogativa sempre é em torno de por que essas pessoas não passam dos 35 anos. E se passa, né, um número extremamente pequeno. Né? São poucas as trans, são poucas as travestis que conseguem chegar aos 60, 80, 90 anos de idade. E o porquê? Né? Então a grande relevância de falar sobre o tema é se perguntar por que essas pessoas não chegam nas universidades, por que a gente não vê pessoas trans, travestis na rua pela manhã. O que está acontecendo? Né? Que estrutura, que ferramentas maculam e catapultam esses corpos, né, essas pessoas para zonas de abjeção, né, para lugares ao qual não devem ser vistas, né? Que tipo de estigma vive em torno desse corpo da travesti? Então, se você não se pergunta sobre isso, você não se questiona o porquê, então, ó, toca aqui na consciência e verifica se ainda tem humanidade aí dentro, né? Se ainda tem um ser humano. A gente precisa saber por que essas pessoas são tão odiadas. Então, gente, o que acontece? A travesti transexual, ela se apresenta como um furo no ideal de compreensão anatômica sobre o corpo. Como assim, né? O biológico, ele falha nesse momento ao tentar pressupor uma essência do que é masculino e do que é feminino. Então, as diversas expressões de gênero, que não só a travesti, não só a transexual, né? A diversidade de expressões de gênero, seja pessoas agênero, gênero fluido, dois espíritos, agênero. Então, essas diversidade de expressões de gênero acabam tornando essa discussão algo relevante. Por quê, né? Porque são essas pessoas, são essas minorias que elas são interrogadas diariamente do porquê que existe o homossexual, por que existe uma travesti. O mesmo não ocorre com pessoas heterossexuais. Elas não são interrogadas sobre o porquê, né? Ou algum hétero aí se perguntou: por que eu sou heterossexual? Isso não é perguntado para eles. Isso é sempre colocado o ônus de tentar explicar a nossa falha, de tentar explicar por que pessoas trans surgem da diversidade humana. Está aí uma das raízes que tanto maculam, tanto estigmatizam as existências. Aí você me pergunta, o que a análise do comportamento tem a ver com isso? E eu te digo, tem tudo a ver com isso. Então vou explicar o que é análise do comportamento de forma sucinta para esse vídeo não ficar tão extenso, né? O que seria análise do comportamento? A ciência da análise do comportamento. Primeiro, eu divido ela em três grandes áreas: behaviorismo radical, análise experimental do comportamento e análise aplicada ao comportamento. Então, o que seria o behaviorismo radical? Seriam as bases epistemológicas e filosóficas da ciência da análise do comportamento. Como assim, Jarbas? Me explica, pelo amor de Deus. Então, o que é? É a compreensão do homem, né? E essa compreensão a gente pode separar com algumas características. Uma delas é o monismo. E o que é o monismo? Outra palavra nova, me ajuda, Jarbas. Vou te explicar o que é o monismo. Então, o monismo é a compreensão do homem como um ser integrado. Eu não vou separar o homem entre corpo e mente, corpo e alma, corpo e espírito.
eu compreendo o homem enquanto ser integral, como uma coisa só, né? Como a Potiguara Bardo fala, né? Eu sou tudo isso aqui, né? Eu sou essa única coisa, eu sou ser integral. Outra característica da análise do comportamento é o selecionismo, né? O darwinismo, que quer dizer, né? A gente pega um pouco da seleção natural para compreender os fenômenos humanos. A causalidade, o determinismo, outras características da análise do comportamento, né? Que o comportamento ele é determinado. Mas daí, Jarbas, então você é determinista, hein? Gente, calma aí, né? Se eu for tentar compreender um fenômeno complexo, as explicações também vão ser complexas. Até porque o comportamento ele é multideterminado, né? Então existem diversos fatores que contribuem para um fenômeno ao qual eu desejo tentar compreender, eu desejo tentar avaliar. Então o comportamento é multicausal, ele é multideterminado. O grande nome da ciência da análise do comportamento é Skinner, né? Eu sou grande fã desse homem incrível. E eu vou citar um livro dele, escrito em 1981, que é Seleção pelas Consequências. E eu vou descrever as características dos níveis de seleção ao qual a gente compreende esse fenômeno comportamental. Nível 1 é o nível filogenético. O que isso quer dizer? São as características hereditárias herdadas da nossa espécie. Por exemplo, ninguém precisou fazer um curso para saber mamar o peito da sua mãe. Ninguém fez um curso para poder aprender a dilatar ou contrair as pupilas a depender da intensidade da luz. Ninguém fez um curso também para poder ter reflexos quando a gente bate o martelo no joelho. Enfim, existem muitos comportamentos que a gente não precisou aprender. Então, a gente já nasce com aquela herança genética, a gente tem todo um aparato biológico preparado para responder a determinados estímulos, né? Outro nível é a ontogênese, é o nível ontogenético. O que seria isso? São as características individuais, é a nossa experiência enquanto indivíduo com o mundo, a forma com que a gente vai interagindo com o meio, interagindo com o ambiente, a gente vai se lapidando, a gente vai aprendendo novos comportamentos, a gente vai criando meio que a nossa personalidade nessa interação com o mundo. Então a gente vai aprender diversos repertórios com essa interação com o mundo. Grande parte dos nossos comportamentos eles são derivados desse aprendizado com o mundo, dessa interação, né, que são os comportamentos operantes, mas isso fica para outro vídeo. E existe também o nível de seleção cultural. São as características importantes para um determinado grupo, para uma cultura, né? Então, aí a gente não pensa nas características individuais, mas sim aqueles comportamentos que precisam ser mantidos no grupo, que eles precisam ser selecionados para o futuro de uma comunidade, de o futuro de um grupo específico, né? São formas de estratégias de tentar manter uma individualidade grupal, a característica de um determinado grupo. Então vamos lá para compreensão disso. Cada um dos 3 níveis tem sua própria disciplina, né? O nível 1, filogênese, a disciplina é a biologia. O nível 2, a ontogênese, a disciplina já é a psicologia. E o nível 3, que é a cultura, a disciplina é a antropologia. Então se você ainda está aqui nesse vídeo, então o que foi que Skinner quis dizer em 1981, né? A romper com uma compreensão mentalista dos fenômenos. Né? O que acontece? Nesse momento, a gente corta a compreensão essencialista das coisas. Então não existiria uma essência do homem, não existiria uma essência da mulher, né? A gente compreende a realidade como algo mutável, contingente e passível de transformação, né? Até para compreender os fenômenos patológicos, né? A doença, o que a gente chama de doença hoje, né? O que acontece? Se um comportamento está acontecendo, ele tem o seu valor de sobrevivência. O que está por trás dessa minha compreensão é algo moral. Então eu preciso fazer um distanciamento moral da compreensão dos fenômenos existenciais, dos fenômenos da experiência humana. O que acontece? As mesmas leis que regem e selecionam o comportamento anormal, que eu digo anormal, também rege e seleciona o comportamento normal. Então as mesmas leis que regem e selecionam o comportamento homossexual, o comportamento heterossexual, o comportamento transexual, o comportamento transgênero, enfim,
são as mesmas leis. O que existe então é uma cultura que diz o que é normal e o que é anormal. Então é a compreensão moral sobre os fenômenos. A gente precisa fazer esse distanciamento para poder também compreender por que essas pessoas são mortas, por que essas pessoas são afastadas, por que essas pessoas são exterminadas. Aonde eu quero chegar com isso? Né? Eu quero chegar nas práticas reguladoras, eu quero chegar nas instituições que vigiam e controlam os corpos, né? Que punem, que vão lapidando uma pseudo-essência do que é masculino e do que é feminino. Eu quero dizer que há uma compreensão binária dos fenômenos. Ele não traz sofrimento só para a pessoa trans, só para a pessoa que é homossexual, só para a pessoa que foge desse padrão binário. Né? As próprias pessoas cisgênero, né? Que cis vem do mesmo, né? O que acontece? Que obedecem esse padrão biológico de corresponder ao que é esperado para aquele gênero de nascença. Até mesmo essas pessoas sofrem, porque se ela foge um pouquinho da curva, o sistema regulador vai lá e arma a punição, arma a angústia para aquele sujeito que não consegue corresponder à total linearidade do corpo. Por exemplo, o homem que chora, o homem que cuida da beleza, o homem que não consegue corresponder ao que é esperado do viril, do homem viril. Aquela mulher também que não consegue corresponder ao que é esperado do corpo mulher, do corpo magro, do corpo bonito, do corpo feminino, do corpo sem pelos. Até essa mulher cis, ela sofre para conseguir tentar se adequar à essência do que é esperado do feminino. Então todo mundo sofre, não é só a pessoa trans, mas essas pessoas travestis e transexuais acabam sendo colocados para um nicho que não é só punido de forma verbal, ela é punido, esse corpo é punido de uma forma a ser exterminada. Né? Então a gente precisa observar mais de perto essa prática reguladora. Em 1980 o Skinner já falava sobre essas questões. Com o que ele dizia, né? Por exemplo, um homem e uma mulher, por mais que eles emitam o mesmo padrão de resposta, uma topografia de resposta igual, ambos terão consequências diferentes. O que ele quis dizer com isso? Primeiro eu vou dar um exemplo para você de prática racista, né? Uma prática racista estrutural. Por exemplo, aqui eu tenho um homem branco correndo e aqui eu tenho um homem negro correndo. Dois homens emitindo a mesma resposta, que é o correr. Só que a compreensão e interpretação desse fenômeno pode ser diferente em virtude do racismo estrutural. Por exemplo, em pesquisas, né, que pediram para as pessoas descreverem as ações, a interpretação delas foram completamente distintas. Por exemplo, o homem branco correndo, ele pode estar apressado, ele pode estar praticando exercício, ele pode estar querendo chegar em um lugar de forma mais rápida. Enquanto esse negro que está correndo, a mesma resposta do branco, só que ele é interpretado, ele está fugindo de assalto, ele está correndo da polícia. Então a compreensão de um mesmo fenômeno, ele é completamente diferente por causa de uma má distribuição de reforçadores sociais. Agora vamos lá para o homem e para a mulher, né? Vamos lá para o homem que chora e a mulher que chora, né? Esse homem que chora, na nossa sociedade, pelo menos na nossa cultura brasileira, é muito punido. Esse homem que é mais sensível, esse homem que é mais delicado, dentro da nossa cultura, ele é mais punido do que essa mulher que ela é mais gentil, essa mulher que é mais sensível, essa mulher que é mais emotiva. Porém, os dois estão emitindo a mesma resposta, só que são consequências completamente diferentes, são consequências sociais diferentes. Outro comportamento. O homem que tem uma determinada função na empresa, né? O homem que é gerente de uma empresa e a mulher que é gerente da empresa. Geralmente eles são tratados de forma diferente. É o mesmo cargo, só que às vezes esse homem, na maioria das vezes, né, o que os dados mostram, é que o homem recebe mais do que essa mulher, né? Que esse homem é muito mais valorizado dentro da nossa cultura em detrimento da mulher, né? Se comparando com a mulher.
do Skinner ele foi bastante preciso ao nos apontar sobre essa má distribuição dos reforçadores sociais. O que a gente consegue considerar, o que a gente consegue ponderar com essas informações, né? A identidade cis, a identidade trans, elas vêm do mesmo local, do mesmo arcabouço. Elas são selecionadas pelas mesmas leis, elas são regidas pelas mesmas leis de seleção. Então elas são definidas dentro da prática cultural. Eu não tenho uma essência da transexualidade, eu não tenho uma essência da travestilidade, eu não tenho uma essência da heterossexualidade. O que eu tenho são práticas culturais. Umas são punidas, outras são reforçadas. Umas são exterminadas, outras são vangloriadas. O que a gente precisa fazer é se interrogar sobre essas práticas, né? Se perguntar por que ainda hoje, no século XXI, ainda tantas pessoas trans são assassinadas. Por que essas pessoas não têm tantas oportunidades quanto outras? Essas são as interrogativas que devem permear esse fenômeno da transexualidade. Eu espero que tenha ficado claro, espero que tenha ficado interessante. Eu tenho certeza que deve ter surgido bastante dúvidas, então pergunta aí que eu vou com o maior prazer responder as dúvidas, as interrogativas de vocês. Muito obrigado.